Olá, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de Química agora. E a aula de hoje vai ser sobre massa atômica. Há muito tempo atrás, os químicos queriam saber quanto deveria ser a massa de um único átomo. Uma coisa tão pequena, impossível de você enxergar, e nem haveria uma balança que fosse capaz de pesar, de determinar a massa de uma coisa tão pequena. A saída, então, para resolver esse problema foi a seguinte: adotou-se uma certa quantidade de um determinado elemento para que ele passasse a ser usado como referência. Assim, vamos supor que a quantidade a ser utilizada fosse 16 gramas de oxigênio. Então, essa quantidade, esta massa, 16 gramas, é pesável. Então, vamos supor o seguinte: essa é a referência, 16 gramas de oxigênio. Então, quando você fosse fazer a reação de um outro elemento que reagisse com oxigênio, então você sempre deveria colocar 16 gramas de oxigênio. E aí você podia saber qual é a massa da outra substância que estaria reagindo com 16 gramas de oxigênio. Por exemplo, se você vai reagir oxigênio com magnésio, 16 gramas reagem com 24 gramas de magnésio. Beleza. Aí vai formar um composto novo, que na época não se sabia qual era a fórmula, sabia-se apenas que era um óxido de magnésio, obtendo-se então 40 gramas desse óxido de magnésio. Tá bom. Vamos fazer agora a reação do cálcio com o oxigênio, utilizando mais uma vez essa quantidade padrão de 16 gramas de oxigênio. Quanto de cálcio você vai precisar para reagir com 16 gramas de oxigênio? Bom, se descobriu que seriam necessários 40 gramas de cálcio que reagiriam com 16 gramas de oxigênio. E vai formar um novo composto, uma coisa nova chamada óxido de cálcio, que no final deu 56 gramas. Beleza, até aí tudo bem. Mas aí começou a se pensar o seguinte: espera um pouquinho só. Se eu vou usar 24 gramas de magnésio para reagir com 16 gramas de oxigênio, a maneira mais simples de pensar é o seguinte: o magnésio deve ser mais pesado que o oxigênio. Bom, se eu preciso de 24 gramas de magnésio para reagir com 16 gramas de oxigênio, então é porque o magnésio é mais pesado. Mas quanto mais pesado? Aí você faz a divisão, 24 por 16 vai ser igual a 1,5. Quer dizer que o magnésio é um átomo 1,5 vezes mais pesado do que o oxigênio. Tá, mas eu não sei qual é a massa do oxigênio e também não sei qual é a massa do magnésio, mas eu sei que um é mais pesado que o outro. Se fosse o cálcio, a massa de cálcio que reagiria com 16 gramas de oxigênio é 40 gramas. Então, a relação entre as massas seria 40 gramas dividido por 16, que vai dar 2,5. Isso quer dizer que o cálcio é 2,5 vezes mais pesado que o oxigênio. Aí se começou, então, a se estabelecer não a massa verdadeira de cada elemento, mas assim, apenas uma comparação. Magnésio mais pesado que o oxigênio, cálcio mais pesado do que o magnésio, também é mais pesado que o oxigênio. Então se estabeleceu uma escala, toda ela relativa. Eu não sei a massa de ninguém, mas eu sei quem é mais pesado, quem é mais leve. Então, com esse raciocínio, foi possível estabelecer uma tabela de massas relativas. Então, vamos voltar. Adotou-se, então, uma quantidade, uma certa massa de um elemento como referência e, através de vários experimentos, se chegou a uma escala de massas dos elementos químicos conhecidos à época. Aí você consegue fazer uma tabela onde você coloca quais são os elementos mais pesados, depois os mais leves, mas sempre é uma comparação, mesmo que não se saiba exatamente a massa de ninguém, mas você sabe que um é mais pesado que o outro. Em 1961, adotou-se o átomo de carbono isótopo 12 para ser o padrão das massas atômicas, para ser a referência das massas atômicas de todos os outros átomos. E a ele foi atribuído uma massa, ainda arbitrária. Foi atribuído ao carbono isótopo 12 uma massa igual a 12 unidades de massa atômica. Veja bem que essa unidade de massa atômica ainda não significa quase nada, porque você não sabe quanto isso corresponde em gramas.
Bem, mas assim mesmo se criou uma unidade, a unidade de massa atômica. Daí, as massas de átomos ou moléculas devem ser expressas nessa unidade, cujo símbolo é U. Observe que continua sendo uma massa relativa, uma massa proporcional, ainda não é a massa verdadeira. Bem, nesse momento, o que você deve saber é o seguinte: um átomo de carbono isótopo 12 vai ter uma massa igual a 12U, 12 unidades de massa atômica. Ponto. Essa é a convenção. Agora, a gente vai chegar a uma conclusão óbvia. Se você diz que o carbono isótopo 12 pesa 12U, quanto vale cada U? Bem, cada U vale 1/12 do carbono isótopo 12. Bom, a tabela que nós temos hoje das massas atômicas apresenta todas as suas massas em U, ou unidade de massa atômica. Você não pode deixar de lembrar que essa massa 12U para o carbono isótopo 12 é uma massa arbitrariamente adotada. Então, todas as tabelas de massas atômicas que vocês vão encontrar nos livros de química estão expressas em U, que ainda é uma unidade arbitrária. Então, hidrogênio pesa quanto? Pesa 1U. Hélio pesa quanto? Pesa 4U. Carbono pesa quanto? 12U. Oxigênio pesa quanto? 16U. Magnésio 24U, cálcio 40U e assim sucessivamente. Bem, mas de qualquer maneira, você não sabe qual é a massa exatamente de um átomo, mas já tem agora uma tabela muito bem calculada, onde você tem a comparação entre as massas de todos os elementos, só que agora expressas em U, unidades de massa atômica. Resumindo o que nós deveríamos ter aprendido até o momento, que é o seguinte: nós não sabemos as massas dos átomos, vamos dizer assim, até esse momento. E aí o que se fez? Ao carbono isótopo 12 foi atribuído um valor arbitrário de 12 unidades de massa atômica, ou 12U. E todos os outros átomos, mesmo sem saber a massa verdadeira, eu tenho uma comparação. Então eu falo assim: hidrogênio pesa 1U, hélio pesa 4U, ferro pesa 56U, mas então eu sei que 56 é um número maior do que 12, entendeu? Quer dizer que o ferro é mais pesado que o carbono. Então eu tenho uma tabela apenas comparativa. Então, eu gostaria que vocês apenas soubessem o seguinte: por exemplo, eu peso 100 quilos, a minha mulher pesa 65 quilos. Tá bom, nós estamos sendo medidos em quilos, certo? Eu sou mais pesado do que ela. Mas se fosse pesar em arrobas, eu ia continuar sendo mais pesado do que ela. Qualquer unidade que eu vou estabelecer, eu vou ser sempre mais pesado do que ela. Então, não importa qual é a unidade, eu sempre vou ter uma massa maior que a dela. É mais ou menos isso que os químicos fizeram. Mesmo sem saber exatamente, eu estabeleci 12 unidades para o carbono e todos os outros são comparados em relação ao carbono. Qualquer que seja a unidade, o cálcio vai ser mais pesado que o carbono. Então, vamos fazer o primeiro exercício, o primeiro exemplo. O exemplo 1 diz o seguinte: na escala atual, o carbono pesa 12U e o oxigênio pesa 16U. Usando uma balança com defeito, ao se pesar um átomo de carbono, essa balança registrou a massa de 20U. Veja bem que eu sei que o carbono pesa 12U, mas a balança está marcando 20U. Usando essa balança defeituosa para pesar o oxigênio, qual seria a massa encontrada? Bom, então esse aqui é um exemplo do seguinte: é só para você ter noção das massas relativas. Então, se você sabe que o carbono pesa 12U e o oxigênio pesa 16U, mas se por acaso, se você fizer uma pesagem e a balança está com defeito, ela marcar 20U para o carbono, logicamente que ela vai dar uma massa maior para o oxigênio, mas é uma massa proporcional. Vamos ver como é que faz? Para resolver esse problema, a gente vai fazer uma comparação entre a massa do carbono e a massa do oxigênio. E a gente vai fazer por uma regrinha de 3. Então, na escala atual, nós sabemos o seguinte: enquanto o carbono pesa 12U, o oxigênio pesa então 16U. Até aí tudo bem. Mas se ele marcasse 20U para o carbono, 20U, então qual seria a massa que estaria sendo obtida para o oxigênio? Então, repetindo, 12U está para 16U, 20U está para X. Calcula X, faz a regrinha de 3, vai ficar assim:
20 vezes 16 sobre 12, isso vai ser igual a 26,66 U. É lógico, se para o carbono deu um valor maior, então para o oxigênio também vai dar um valor maior. A escala real, verdadeira, é assim, 12 U para o carbono. Numa escala imaginária deu 20. Então, para o oxigênio era 16, agora deu 26,66. Tá bom? Beleza? Então, essa é a ideia que você tem que ter a respeito das massas atômicas. São massas relativas por enquanto. Vamos agora determinar a massa de uma molécula. Só lembrando a vocês que as moléculas nada mais do que são átomos que estão colados entre si, formando uma nova substância. Tudo bem? Então, vamos determinar a massa molecular. Então, qual seria a massa molecular do gás carbônico, cuja fórmula é CO2? O CO2, o gás carbônico, tem um carbono e 2 oxigênios. Para saber a massa da molécula, é só somar a massa de todos os átomos. Beleza? Então vai ficar assim: massa molecular do gás carbônico, CO2. O carbono pesa 12, o oxigênio pesa 16, o outro oxigênio também pesa 16. Soma tudo, vai ser igual a 44 U. Então, a massa molecular nada mais é do que a soma das massas atômicas. Vamos fazer então mais um exercício? Vamos fazer agora o exemplo 2. O exemplo 2 diz assim: qual a massa molecular do ácido sulfúrico? A fórmula é H2SO4. As massas atômicas você procura numa tabela. Aí você vai encontrar o seguinte: hidrogênio pesa 1 U, enxofre pesa 32 U e oxigênio pesa 16 U. Vamos fazer o cálculo então? Então vai ficar assim: hidrogênio pesa quanto? Pesa 1 vezes 2, porque são 2 hidrogênios. H2 mais enxofre, S, 32. Mais oxigênio é 16 vezes 4, porque são 4 oxigênios. Então, somando tudo, vai ser igual a 98 U. Massa molecular, 98 U. 98 unidades de massa atômica. Fácil, né? Então vamos ver o exemplo 3. Vamos fazer mais um exercício. Exemplo 3. O exemplo 3 diz o seguinte: a massa molecular do ácido nítrico HNOx, quer dizer que você não sabe quanto vale esse X, é igual a 63U. Então, o que eles nos forneceu foi a massa total, deu 63U, massa molecular. Aí pergunta, qual é o valor de X na molécula do ácido nítrico? Dados: massas atômicas, hidrogênio pesa 1U, nitrogênio 14 e oxigênio 16. Então, vamos fazer o cálculo. Então, a fórmula é HNOx e a massa total é 63U. Então, vamos lá. Hidrogênio pesa 1, mais nitrogênio pesa 14, mais oxigênio pesa 16 vezes X, ou seja, 16X. A massa total é 63U. Então, faz essa conta aí, vai ficar assim: 1 mais 14 vai dar 15, mais 16x é igual a 63. Passa o 15 para o outro lado. 63 menos 15 vai dar 48. 16x é igual a 48, então x vai ser igual a, passo 16 dividido, x é igual a 3. Tá bom? Fácil, né? Quer dizer que a fórmula do ácido nítrico, então, vai ser HNO3. O x vale 3. Fácil. Então, calcular a massa molecular é só somar as massas atômicas, só isso, nada mais, tá bom? Então, vamos ver o que nós aprendemos hoje. Primeira coisa, não há meio, não tem como você pesar um único átomo, não tem jeito. 2. A tabela de massas atômicas expressa uma massa relativa ao carbono 12, ao carbono isótopo 12. 3. O padrão das massas atômicas atual é, desde 1961, é o carbono isótopo 12, e ele possui massa atômica exatamente igual a 12U. A unidade de massa atômica U corresponde ao quê? Bom, se o carbono pesa 12U, cada U vale quanto? 1/12 da massa do carbono isótopo 12. Cada unidade de massa atômica é 1/12 do carbono isótopo 12. A massa atômica
não é a massa absoluta de um átomo. É apenas uma massa relativa ao carbono isótopo 12. Ou melhor, a 1/12 do carbono isótopo 12, que é 1U. Então, quando você fala que o oxigênio pesa 16U, quer dizer que ele é 16 vezes mais pesado do que 1U. E o 1 corresponde a quanto? 1/12 do carbono, isótopo 12. E, finalmente, o que é a massa molecular? Massa molecular é a soma das massas atômicas, apenas isso. É a massa da molécula expressa em U. Agora, você precisa fazer alguns exercícios para fixar bem esse conhecimento. Bom trabalho!